E se a única saída para a Venezuela fosse uma intervenção militar? E se os Estados Unidos e a OTAN decidissem agir, derrubando Nicolás Maduro e restabelecendo a democracia no país? A crise venezuelana não é apenas um problema local. É uma bomba relógio que já impacta toda a América Latina. Com mais de 8 milhões de pessoas fugindo do regime, escassez de alimentos e medicamentos e uma repressão brutal contra qualquer oposição, a pergunta é inevitável: até quando o mundo ficará de braços cruzados? Mas como seria uma intervenção militar? Como ela aconteceria? Uma possível resposta armada para acabar com o regime de Maduro não só levantaria questões sobre soberania, mas também sobre os interesses de potências globais como Rússia e China na região. Seria essa uma solução definitiva ou o início de um novo conflito? Fique até o final deste vídeo para entender como uma operação militar poderia acontecer, quem estaria por trás dela e quais seriam os impactos para a Venezuela e o mundo. As respostas podem surpreender. Temos um recado muito importante para você que acompanha nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, essa é a sua chance de fazer parte do Comando Secreto. Por apenas R$ 1,99 por mês, você pode ajudar o nosso canal, que é 100% independente. Não recebemos apoio de anunciantes, grupos políticos ou qualquer instituição. A nossa única fonte de sustento é o YouTube. Com a sua ajuda, conseguimos manter toda a equipe que trabalha duro para trazer os melhores vídeos para você. Como membro do Comando Secreto, você ganha selos de fidelidade exclusivos, emojis personalizados para usar nos comentários e no chat, acesso antecipado ao nosso conteúdo, fotos, atualizações de status e até seu nome citado nos vídeos. E o melhor, prioridade nas respostas dos comentários. Por apenas R$ 1,99, você ainda se torna parte de um grupo seleto que valoriza o nosso trabalho e mantém o canal vivo. Não é só um apoio, é fazer parte de uma missão secreta para continuar espalhando conteúdo de qualidade. Clique agora no botão de Seja Membro ou no link do primeiro comentário que está fixado e junte-se ao nosso Comando Secreto. Estamos esperando você. A crise na Venezuela parece não ter fim. Um governo altamente contestado, uma população sufocada pela ausência de liberdade e uma migração em massa que já ultrapassou os 8 milhões de pessoas são apenas alguns dos aspectos dessa tragédia contemporânea. Mas a pergunta que ecoa é: o que pode ser feito para mudar essa realidade? Existe, afinal, algum amparo legal para uma intervenção militar? Vamos analisar as possibilidades, os desafios e as implicações de uma ação internacional, buscando entender se há um caminho para a Venezuela reencontrar a paz e a democracia. Prepare-se, porque as respostas podem surpreender. A crise venezuelana transcende a política, é também uma calamidade humanitária de proporções gigantescas. A população sofre com a escassez de alimentos, medicamentos e direitos básicos, enquanto a repressão se intensifica. O que pode ser feito para reverter esse cenário? Algumas estratégias vêm sendo discutidas. Uma delas é a pressão diplomática combinada com sanções econômicas. Essas medidas podem minar o poder de regimes autoritários, mas há um efeito colateral. Frequentemente, quem mais sofre é o povo, que já vive em condições extremas. A história mostra que sanções podem ser eficazes, mas raramente resolvem o problema por completo. Outra abordagem seria a atuação de organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas e a Organização dos Estados Americanos, para intervir de forma coordenada. Essas instituições têm o dever de proteger os direitos humanos, especialmente em casos de violações graves. Isso inclui desde o envio de ajuda humanitária até medidas mais enérgicas para restaurar a ordem. Contudo, a ação mais controversa e, ao mesmo tempo, potencialmente decisiva, seria uma intervenção militar. Apesar dos riscos, essa opção oferece a possibilidade de derrubar o regime de forma mais rápida, possibilitando a realização de eleições livres e aliviando o sofrimento imediato da população. Mas seria essa a solução ideal?
A intervenção militar traz tanto prós quanto contras. Entre os benefícios, destaca-se o potencial de desmantelar o regime de Nicolás Maduro, abrindo espaço para um governo democrático. Além disso, o impacto positivo na estabilidade regional seria significativo, especialmente para países como Colômbia e Brasil, que enfrentam a pressão da crise migratória. Por outro lado, os custos de uma intervenção desse tipo não podem ser ignorados. A possibilidade de conflito armado interno é alta, colocando a população em ainda mais perigo. Além disso, sem um amplo consenso internacional, a intervenção poderia ser vista como uma invasão, minando a legitimidade da ação e criando um precedente perigoso para futuras operações similares. O amparo legal para uma intervenção militar é outra questão central. A Carta das Nações Unidas, em seu artigo 2, item 4, proíbe o uso da força contra a soberania de um Estado. No entanto, há exceções, como a intervenção humanitária, justificada em casos de genocídio ou crimes de guerra, e a doutrina da responsabilidade de proteger, que permite a intervenção quando um Estado falha em proteger seus próprios cidadãos. A crise na Venezuela claramente atende a esses critérios. No entanto, sem um consenso internacional sólido, qualquer ação militar seria amplamente condenada e considerada ilegal. E você? O que pensa sobre tudo isso? A comunidade internacional tem o dever moral de intervir para proteger a população venezuelana. Ou isso seria uma violação inaceitável da soberania do país? Compartilhe suas opiniões nos comentários e ajude a expandir esse debate. A crise venezuelana não é apenas um problema local, mas uma questão que toca os fundamentos dos direitos humanos e da estabilidade global. Gustavo Ninho, ex-vice-ministro da Defesa da Colômbia e diretor de segurança do Centro de Estudos Futuros Urbanos, levanta questões fundamentais ao abordar a possibilidade de uma intervenção militar internacional na Venezuela. Quem participaria? Como seria estruturada? Quais seriam os passos necessários? Essas perguntas ilustram a complexidade de uma ação desse porte e refletem a necessidade de uma análise detalhada. Não é a primeira vez que esse tipo de solução é discutido. Em 2017 e 2019, a ideia ganhou força, mas esbarrou na questão da legitimidade e na oposição de grandes potências. Para que uma intervenção militar fosse possível, seria necessária a formação de uma coalizão internacional, provavelmente liderada por países da América Latina, como Colômbia e Brasil, em conjunto com potências ocidentais, como os Estados Unidos e membros da OTAN. A participação de forças militares desses países dependeria de uma combinação de interesses estratégicos e do comprometimento em restaurar a democracia e os direitos humanos na Venezuela. Gustavo Ninho, com sua experiência como ex-vice-ministro da Defesa da Colômbia, falou à rede de notícias NTN 24 que uma intervenção eficaz exigiria coordenação, treinamento conjunto e um plano operacional bem definido para evitar escaladas desnecessárias de violência. A legitimidade de uma intervenção militar depende de fatores cruciais, como a aprovação de organismos internacionais e a justificativa moral e humanitária. No caso venezuelano, o Conselho de Segurança da ONU seria o principal fórum para buscar essa legitimidade. No entanto, a presença de Rússia e China, aliados históricos da Venezuela e membros permanentes com poder de veto, representa um grande obstáculo. Gustavo Ninho ressalta que, mesmo diante desse impasse, alternativas podem ser exploradas, como o uso de tratados regionais ou acordos bilaterais que confiram algum grau de amparo jurídico. Os próximos passos para uma intervenção começariam com a articulação política e diplomática entre os países interessados. Isso incluiria consultas com a OEA e a União Europeia, além de negociações com os países vizinhos da Venezuela, que têm enfrentado os impactos diretos da crise, como a Colômbia e o Brasil. Paralelamente, seria necessário intensificar a documentação das violações de direitos humanos e da crise humanitária no país, criando um dossiê robusto que justifique a intervenção perante a comunidade internacional. A execução de uma intervenção militar envolveria várias etapas,
Primeiro, a mobilização de tropas para as fronteiras venezuelanas. Segundo, ações de inteligência para identificar pontos estratégicos e evitar danos colaterais. E, por último, operações coordenadas para desmantelar as estruturas de poder do regime de Nicolás Maduro. Contudo, um dos principais impeditivos seria o risco de prolongar o conflito e criar um cenário de instabilidade ainda maior na região. Além disso, é essencial considerar os custos humanos e financeiros de uma intervenção, que poderiam ser exorbitantes. A legitimidade, nesse contexto, não é apenas um conceito jurídico, ela também reflete a aceitação e o apoio da comunidade internacional e da população local. Sem legitimidade, qualquer ação militar pode ser vista como uma invasão e gerar resistência tanto dentro quanto fora da Venezuela. Gustavo Ninho explica que, para garantir, é fundamental que a intervenção seja percebida como uma resposta às necessidades do povo venezuelano e não como um ato de interesse estrangeiro. As possibilidades para resolver a crise venezuelana sem intervenção militar incluem sanções econômicas mais rigorosas, negociações diplomáticas intensificadas e o apoio a movimentos de oposição dentro do país. Mas essas opções têm se mostrado insuficientes para derrubar o regime de Maduro, especialmente devido ao apoio contínuo de aliados como Rússia e China. Esses países não apenas fornecem suporte econômico e militar, mas também utilizam sua influência no cenário global para bloquear ações mais contundentes contra a Venezuela. Gustavo Ninho ressalta que a Colômbia, embora seja vizinha da Venezuela, não compactua com o regime de Maduro e tem sido uma voz ativa em fóruns internacionais para denunciar as violações de direitos humanos no país. A relação entre os dois países é marcada por tensões históricas e pela preocupação da Colômbia com a segurança regional. Segundo ele, é improvável que a Colômbia participe de uma intervenção sem o respaldo de aliados fortes e de uma justificativa clara e convincente. Ninho destaca que a intervenção militar, embora controversa, pode ser vista como o último recurso em situações extremas, quando todas as outras opções se esgotaram. Ele argumenta que a crise venezuelana não é apenas um problema regional, mas uma ameaça global que requer uma resposta coordenada e decisiva. A pergunta que fica é: o mundo está disposto a agir, mesmo diante dos desafios impostos por potências como Rússia e China? Essa é uma questão que continua a desafiar líderes e especialistas em geopolítica. A história nos fornece exemplos claros de como intervenções militares podem se justificar e moldar o destino de uma nação. Enquanto a América Latina não tem precedentes de intervenções desse tipo, eventos semelhantes ocorreram em outras regiões do mundo, demonstrando que a soberania de um Estado não é um conceito absoluto quando confrontada com a necessidade de proteger direitos humanos fundamentais. Dois casos emblemáticos ilustram essa dinâmica: a intervenção da OTAN em Kosovo, em 1999, e a intervenção liderada por estados africanos na Gâmbia, em 2017. Em ambos os cenários, o objetivo principal foi evitar crises humanitárias e restaurar a ordem democrática. No caso de Kosovo, a OTAN agiu sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU devido aos vetos da Rússia e da China, mas justificou sua ação com base na necessidade de proteger civis albaneses contra os atos do regime de Slobodan Milošević. De forma similar, na Gâmbia, a intervenção foi motivada pela tentativa de Yahya Jammeh de se perpetuar no poder após perder as eleições. Esses exemplos destacam como a comunidade internacional pode agir diante de situações que ameaçam a paz e a dignidade humana. Uma intervenção militar na Venezuela teria que seguir uma estrutura bem planejada, considerando os desafios geopolíticos e as sensibilidades internacionais. Segundo Gustavo Ninho, o início de uma operação militar dependeria de alianças estratégicas. Estados Unidos e União Europeia seriam os principais líderes dessa empreitada, possivelmente atuando através da OTAN. A base de lançamento seria estabelecida em países vizinhos à Venezuela, como a Colômbia, que já manifestou sua oposição ao regime de Maduro. A proximidade geográfica e os laços históricos entre a Colômbia e a Venezuela tornam esse país um ponto estratégico para qualquer operação de grande porte. O objetivo principal dessa intervenção seria restaurar a democracia e assegurar eleições livres e transparentes.
O regime de Maduro, com sua conduta autoritária, bloqueia qualquer possibilidade de transição democrática por vias internas. Além disso, as violações de direitos humanos, a crise humanitária e a emigração massiva de venezuelanos reforçam a urgência de uma ação internacional. Com base em precedentes históricos, a intervenção militar poderia ser usada como um catalisador para pressionar o regime e criar condições favoráveis a uma transição pacífica. Mas há desafios significativos a serem enfrentados, principalmente com a presença de Rússia e China no Conselho de Segurança da ONU, dificultando a obtenção de aprovação para qualquer intervenção formal. Esses dois países têm interesses econômicos na Venezuela, incluindo acesso a recursos naturais e influência política na região. A presença do presidente da Duma russa, Vyacheslav Volodin, na posse de Maduro é um exemplo claro do apoio direto ao regime. Por outro lado, a China adota uma postura mais discreta, mas ainda é um importante parceiro econômico para o governo venezuelano. Para uma intervenção ser considerada legítima, é preciso ser vista como um esforço para proteger os direitos humanos e restaurar a democracia. Esse argumento ganha força diante das evidências de que Maduro se consolidou como ditador, ignorando a vontade popular e manipulando as instituições democráticas do país. A intervenção militar na Venezuela é uma possibilidade complexa, mas que pode se tornar inevitável se a situação continuar a deteriorar. A base para lançar essa intervenção já existe. Uma crise humanitária sem precedentes, violações sistêmicas de direitos humanos e um regime autoritário que se recusa a ceder. O futuro dessa ação depende da capacidade da comunidade internacional de superar os impedimentos geopolíticos, de agir em nome dos princípios que sustentam a liberdade e a dignidade humana. Se você quer saber mais sobre esse assunto e o que vai acontecer na Venezuela, nós, do Curiosidades do Mundo Militar, preparamos um conteúdo exclusivo e que você terá acesso somente aqui no canal. As tensões estão no auge. Agora, com novos acontecimentos e mobilizações, o futuro da Venezuela está em jogo. A oposição ganha força e Maduro tenta consolidar seu regime diante da pressão interna e externa. Mas com a volta de Donald Trump ao cenário político internacional, o equilíbrio de poder na América Latina pode mudar drasticamente. Trump, conhecido por suas políticas enérgicas e sua postura contra regimes autoritários, pode influenciar diretamente o destino da Venezuela, além de afetar a dinâmica entre os Estados Unidos, a Venezuela e seus aliados. O que isso significa para o futuro da Venezuela? Será que a oposição conseguirá mobilizar apoio suficiente para desestabilizar o regime de Maduro? Como a volta de Trump pode impactar as ações dos Estados Unidos e aliados da oposição? Quais são os próximos passos dessa luta política e como isso afeta o cenário geopolítico da América Latina? Se você busca respostas, essa é sua única chance de agir. O curso Trump está de volta está disponível exclusivamente aqui no canal por um preço especial. De R$ 97,00 por apenas R$ 47,00, um desconto de mais de 50%. Mas atenção, essa oferta única está disponível somente por tempo limitado e pode sair do ar a qualquer momento. Neste curso exclusivo e sem precedentes, você terá acesso a conteúdo exclusivo que não encontrará em nenhum outro lugar. Os segredos do poder. Como Nicolás Maduro continua a influenciar a política venezuelana e o impacto disso para toda a região. Geopolítica em jogo. O papel dos Estados Unidos, Rússia e China na Venezuela e como essas potências estão moldando o futuro do continente. A posição do Brasil e da União Europeia. Entenda como essas forças externas podem definir os rumos da América Latina e suas implicações para o equilíbrio da região. Lembre-se, esse curso é um produto exclusivo do canal Curiosidades do Mundo Militar, feito sob medida para quem quer estar à frente e entender os bastidores da política internacional. Clique no link no primeiro comentário fixado e garanta sua vaga agora mesmo. Não espere. A oferta acaba em poucas horas e as mudanças na Venezuela estão acontecendo mais rápido do que você imagina. Essa é a sua chance de estar preparado para o futuro. As implicações regionais de uma intervenção militar na Venezuela vão muito além das fronteiras do país.
Gustavo Ninho aponta que a Colômbia seria diretamente impactada, tanto no curto quanto no longo prazo. Como vizinho imediato da Venezuela, a Colômbia já enfrenta os reflexos da crise humanitária venezuelana, com milhões de refugiados cruzando a fronteira em busca de melhores condições de vida. Uma intervenção militar, por sua vez, poderia aumentar a instabilidade regional, desencadeando reações adversas tanto em aliados do regime de Maduro quanto em outras nações da América Latina. Outro ponto relevante é o impacto na economia local. Regiões fronteiriças da Colômbia dependem de um fluxo constante de bens e serviços que atravessam a fronteira, mesmo em condições ilegais ou informais. Qualquer ação militar poderia interromper essas dinâmicas, prejudicando ainda mais as comunidades locais. Além disso, a presença de grupos armados ilegais, como guerrilhas e organizações criminosas, pode se intensificar com um possível vácuo de poder gerado por um conflito. Ninho também alerta para as implicações políticas. Uma intervenção sem legitimidade internacional poderia dividir opiniões entre os países da região, enfraquecendo organismos multilaterais como a OEA. Por outro lado, uma ação bem-sucedida poderia reforçar alianças e enviar uma mensagem clara contra regimes autoritários. A estabilidade regional está em jogo, conclui Ninho. Não se trata apenas do futuro da Venezuela, mas de todo o hemisfério ocidental. Precisamos agir com sabedoria e responsabilidade para evitar um colapso ainda maior. Essa incerteza sobre o futuro da região é ampliada pelos sinais de fragilidade dentro do regime chavista, que parecem indicar um possível desmoronamento. E se Nicolás Maduro já estiver com as malas prontas para fugir? Com o aumento das deserções militares, a pressão internacional liderada por Donald Trump e o isolamento de antigos aliados, o cenário na Venezuela parece caminhar para um desfecho explosivo. Rumores apontam que Cuba e Nicarágua estão sendo cogitadas como refúgios para o ditador caso seu regime entre em colapso. A presença simbólica de Miguel Díaz-Canel e Daniel Ortega na posse de Maduro apenas reforça essa teoria, sugerindo uma possível rota de fuga previamente traçada. Mas será que Maduro arriscaria abdicar do poder ou enfrentará até o último momento? Sua saída poderia desencadear um vácuo de poder ou até mesmo uma intervenção direta de forças estrangeiras. E o que Trump planeja fazer se Maduro realmente tentar escapar? A captura do líder chavista seria um golpe simbólico para os Estados Unidos, consolidando sua posição de liderança na região. Se você quer saber como essa fuga poderia ser executada e quais seriam as consequências para a Venezuela e a América Latina, assista ao nosso próximo vídeo. Ele é uma continuação desse e você não vai querer perder nenhum detalhe dessa história. É só clicar na tela. Até a próxima!